os irmãos que leiam comigo esta escritura, do versículo 1 ao versículo de número 12. É isso mesmo? Onde termina a parábola, me parece que é o versículo 12. Oi? A partir do 1 é a parábola toda. Me parece que termina com o versículo 12, não é 13? Isso, versículo 13, exatamente. Versículo de número 13. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, irmãos. 1, 2, 3. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens que se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos ler esse versículo 13 outra vez? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Feche os seus olhos, irmão. Maravilhoso Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor, trazidos pelo Teu Espírito Santo nesta noite, servindo ao Senhor, amando a Ti, bendizendo o Teu santo nome. Espírito Santo, quero pedir ao Senhor que Tu venhas falar ao coração de cada pessoa que aqui se encontra, a começar pelo meu coração. Fica conosco nesta noite, no nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Domingo nós tivemos uma ceia esplêndida, plena, maravilhosa, casa cheia, casa muito cheia, graças a Deus por isso. Nós vimos que as pessoas estão com sede de estar na casa do Senhor. Seria muito bom se todos estivessem hoje também, mas, de toda forma, eu quero louvar a Deus pela vida sua, meu irmão, minha irmã, que veio à casa do Senhor nesta terça-feira para juntos pensarmos na palavra de Deus. Estas palavras que nós acabamos de ler aqui foram proferidas por Jesus Cristo, saíram dos lábios do nosso mestre. Estas palavras têm uma importância muito grande para cada um de nós. Poderíamos dar um tema nesta parábola de despertemos para a vinda do grande rei, o rei do universo, aquele rei que está entronizado no meu e no teu coração. Jesus Cristo sempre falou por parábolas para os seus ouvintes, especialmente para os seus discípulos. O termo parábola vem do grego por ao lado de, ou colocar uma coisa ao lado da outra. Em palavras bem simples, parábola quer dizer comparação. É um recurso didático largamente usado por Jesus para
elucidar verdades cristalinas da sua palavra. Sem dúvida alguma, as parábolas são histórias breves, histórias curtas, que dão exemplo esclarecedor e ilustra verdades espirituais. Parábola é diferente de fábula. Por exemplo, uma fábula é uma história fictícia que ensina por meio de fantasia. Fábula é um tipo de fantasia que se conta. Parábola também não é um mito, porque um mito é uma narrativa de uma história contando como se ela fosse verdadeira. A parábola é diferente. Nas parábolas, especialmente as parábolas da Bíblia Sagrada, são histórias que admitem a probabilidade da existência de algo. E essas parábolas são histórias que se contam com coisas que acontecem no dia a dia da humanidade e exemplifica as verdades cristalinas do reino de Deus. Isto é para ficar mais fácil para nós entendermos aquilo que o Senhor Jesus quer nos ensinar. Elas são ocorridas, são de assuntos que ocorrem nesta terra. Talvez Jesus não estaria contando uma coisa que ele viu e que ele presenciou, mas ele conta exemplos de coisas que ocorrem nesta vida, para trazer verdades espirituais para cada um de nós. A linguagem desta parábola que nós acabamos de ler aqui no capítulo 25 de Mateus, a linguagem é figurada. Os irmãos viram que conta-se mais ou menos, ou conta-se pelo menos de maneira muito pálida, como ocorria um casamento lá na Palestina, um casamento judaico. Mas então Jesus contou esta parábola aqui, exemplificando de maneira figurada esse casamento, mas, sem dúvida alguma, a mensagem que Jesus Cristo está passando para nós é uma mensagem literal, é uma mensagem totalmente literal. Por quê? Porque eu e você, todos nós que cremos na Bíblia Sagrada, nós sabemos, nós cremos que um dia Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Então isso aqui para nós é literal, sem dúvida nenhuma é literal. Graças a Deus por isso. Se nós não crermos na volta gloriosa de Jesus, poderemos fechar a Bíblia, fechar as portas deste tempo e dizer: tenha misericórdia de nós, ó Deus. Por quê? Somente no Antigo Testamento nós encontramos mais ou menos umas 1.500 referências da vinda desse Messias. É lógico que de maneira figurada. No Novo Testamento, mais de 300 vezes está elucidado sobre a vinda de Jesus. Paulo falou mais de 50 vezes em suas epístolas, em suas cartas, sobre a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora nós estamos, irmãos, então, diante desta parábola que nós acabamos de ler agora, dizendo assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Glória a Deus. Foi Jesus quem disse isso. Algumas vezes, quando Jesus Cristo falava sobre reino dos céus, ele estava se referindo sobre a presença de Jesus em nosso meio, o evangelho que Jesus Cristo pregava, a elucidação da salvação do homem através de Jesus. Algumas vezes ele disse: olha, o reino de Deus está entre vós. Mas nesta parábola aqui, quando ele diz o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, ele está falando sobre o reino eterno dos céus. Ele está falando sobre a morada de Deus. Jesus Cristo está falando aqui de um lugar literal, embora seja um lugar totalmente espiritual, mas ele existe, ele é literal. Ele transcende e muito a imaginação do homem natural. Mas quando nós olhamos para a Bíblia com os olhos espirituais, nós podemos vislumbrar sem dúvida, que esse reino dos céus, que Jesus Cristo está se referindo aqui, esse lugar existe, esse lugar é real. Glorificado seja o nome. Você acredita nisto?
Você acredita que o reino... semana passada eu conversava com alguns irmãos e eu dizia para eles assim, falei, gente, eu creio na existência dos céus de Deus, eu acredito que depois dessa vida nossa, depois dessa passagem nossa por esta vida, o Senhor Jesus, Ele tem uns céus para nos garantir, para que nós venhamos morar nele. Eu acredito nisso. Eu não sei se você pode vislumbrar e você pode trazer para a realidade da sua mente de que os céus que a palavra de Deus, ela nos está trazendo aqui nesta noite, essa clarividência da palavra de Deus, esses céus é real. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Diz aqui, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Interessante esse termo. A vida eterna, a vida com Deus, eu disse ontem em uma congregação, a vida com Deus é uma vida plena. Os céus é um lugar puro. A palavra do Senhor diz que nos céus de Deus não entra contaminação. Quando Jesus veio comparar os céus, o reino dos céus, Ele comparou com 10 virgens. O termo virgem fala de pureza, muita pureza. É lógico que Jesus Cristo, Ele trouxe aqui para nós entendermos as verdades do Senhor, Ele trouxe para nós um casamento acontecido lá na Palestina. Eram pessoas escolhidas, moças, virgens, como damas de honra. Elas precisavam ser virgens para estar naquele ato formal importante. No século 20, hoje, para conseguirmos 10 moças virgens, só dentro da igreja de Jesus Cristo, não é, irmãos? E olha lá, não é não? Hoje a virgindade, tanto para a moça como para o rapaz, tornou-se algo muito banal, muito sem valor. Embora a palavra de Deus ela não muda, a Bíblia diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Pode os homens, pode a sociedade moderna desvalorizar isso, mas a Bíblia dá o mesmo valor a isso, dá o mesmo valor. Diz o texto sagrado que, quando acabamos de ler aqui, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, 10 moças puras. No casamento judaico, as moças poderiam se casar meninas, a partir de 12 anos de idade. Elas tinham autorização dos pais para se casar. E interessante que elas se casavam com 12, 13, 14 anos de idade, mas não existia praticamente divórcio. Casavam e ficavam casadas. Interessante isso. Isso é intrigante para os nossos dias, não é? A virgem era prometida ao pretendente, que era o noivo, permanecendo na casa dos pais até o dia da celebração das núpcias. Todos nós sabemos que o noivo, nos dias do casamento, ele pagava-se um dote, um valor para o pai da moça, especialmente pelo valor da virgindade da moça. O noivo pagava-se um dote para o pai da moça, para que ele pudesse ter aquela moça durante todos os dias da sua vida. Coisa linda, o casamento naquela época, no casamento judaico. Até hoje, os judeus, eles trazem tradições tão interessantes, tão importantes. Nós estávamos hospedados em um hotel, lá em Jerusalém, e ficou intrigante um negócio assim, rapazes e moças sentados juntos, assim, mais ou menos uns 20 ou 30 casais, assentados juntos dentro do hotel. E então nós perguntamos, que negócio é esse? Ele falou, não, as rádios da cidade, elas anunciam para as moças e para os rapazes, aqueles que querem conhecer um ao outro, entendeu? Então, eles chegam ali, assentam no hotel, numa sala imensa assim de recepção, e de um lado se assenta o rapaz, e do outro lado de uma mesinha assenta a moça. O certo é que, o rapaz coloca uma garrafinha de água em cima da mesa, e eles começam a conversar
Não tem negócio de beijinho, de abraço, nada, 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 de jeito nenhum. A moça de lá e o rapaz do lado de cá. Não é não, Itamar e Valdirene, vocês que viram lá. E eles conversam um tempo bom ali, o rapaz levando a conversa para ver se a moça gosta. E o sinal de que se a moça gostar do rapaz, ela pega aquela água e bebe. Se ela beber a água, é porque ela gostou do moço. Se ela não pegar aquela água e beber, ele está descartado. E dali eles vão embora e cada um segue o seu caminho. Segue o seu caminho. Então, irmãos, Jesus Cristo, então, ele contou-nos aqui esta parábola, e é desse casamento, da tradição lá do Oriente, e que sempre esses costumes de cada nação, eles precisam ser preservados, não é isso? Por que é que o Brasil está atravessando os dias tão difíceis que nós estamos atravessando? É porque há uma parte da sociedade, há um grupo de pessoas nesse Brasil, que eles estão tentando minar, totalmente minar, todos os valores da família. Valor de autoridade, valor de consideração de pai e mãe, valor de uma moça dentro da casa dos pais, de um rapaz, até o casamento. Isto, o mundo está tentando desvalorizar ou menosprezar isso, como se isso fosse coisa banal, como se isso fosse coisa qualquer. Graças a Deus pela igreja de Jesus Cristo. Graças a Deus pela igreja de Jesus Cristo. Porque na igreja de Jesus Cristo, nós lutamos para preservar esses valores. Então nós encontramos aqui Jesus contando sobre esse casamento lá do Oriente. A figura principal deste casamento aqui não é a noiva, e sim o noivo. Interessante isso. A figura principal, as atenções voltadas para o noivo e não para a noiva. É tanto que nessa parábola a gente não vê referência à noiva. Essas 10 moças que a Bíblia Sagrada conta aqui eram damas de honra. Eram pessoas que estavam preparadas para a formalidade daquele encontro, para estar em volta da noiva, acompanhando a noiva, até que ela encontrasse o seu noivo amado. Mas essas 10 virgens aqui, tudo indica que nenhuma delas, os nossos melhores comentaristas, nenhuma delas era a noiva. A noiva, ela parece que nem aparece aqui nesta parábola. Irmãos, o certo é que o texto sagrado diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 delas eram loucas. Tem uma outra expressão que não traz essa palavra tão forte, louca, mas traz a palavra de nécias, não é? Nécias. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. As nécias ou as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Essas damas de honra, esse cortejo que estava apoiando aquele casamento oriental, que Jesus Cristo trouxe-nos esta exemplificação, diz que essas moças divididas ao meio eram 10 virgens. 5 delas tinham uma característica ou tinha qualidades, e 5 delas outras características. Isto aqui, irmãos, para nós, no sentido espiritual, exemplifica a vida dos cristãos. Nós, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, não tem dúvida de que essas 10 virgens tipo ou tipifica as pessoas que estão dentro da igreja. Todos nós aqui, o que nós estamos fazendo em nossa caminhada espiritual? Nós estamos esperando o noivo, que é Jesus de Nazaré. Nós estamos esperando Ele. O nosso alvo é Cristo. O alvo da minha vida e da sua vida é um dia vê-lo face a face. No sentido espiritual, é lógico, eu não quero que você olhe isso no sentido carnal, mas no sentido espiritual, vai acontecer um casamento, depois que a igreja for arrebatada. Vai acontecer um casamento, quando a igreja de Jesus Cristo, que hoje é conhecida como noiva do Cordeiro, ela passará a ser a esposa do Cordeiro lá na glória.
quando nós estaremos para sempre nos aliançando e estaremos para sempre juntos com Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Isso é coisa muito espiritual, não é coisa para mentes carnais, de jeito nenhum. A aparência dessas moças eram aparências iguais. Todas eram virgens. Todas aguardavam a festa nupcial, o noivo e a festa nupcial. Todas vestidas igualmente. Hoje nos casamentos, as testemunhas, às vezes as pessoas, um aparato melhor exige que todas entram com o mesmo vestido, com a mesma roupa, os homens às vezes com a mesma gravata, aquele negócio todo, e diz que todas estavam vestidas igualmente. Todas levavam a mesma lâmpada, ou a mesma lamparina nas mãos, tudo iguaizinhas, tudo igual, tudo aparentemente igual. Qual que foi a diferença que aconteceu aqui? A diferença é que o noivo, ele atrasou um pouco chegar na festa. Hoje a noiva atrasa, né? Nessa parábola aqui diz que o noivo atrasou um pouco. A tardança do noivo fez revelar alguma coisa naquela festa de casamento. Então, a tardança do noivo fez com que as virgens nécias, que representam hoje crentes descuidados, crentes sem vigor espiritual, representam isto. Então, aquelas moças, o texto sagrado diz, elas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Não levaram azeite consigo. Meus irmãos, então essas meninas, ou essas virgens, que não levaram azeite em suas vasilhas, elas podem ser comparadas com o crente, com a pessoa que está dentro da igreja, mas leva uma vida espiritual com uma insensatez marcante. São aquelas pessoas insensatas, que não pensam, não refletem na realidade da caminhada com Deus aqui na terra. Jesus Cristo contou-nos uma outra parábola de um homem rico. A Bíblia, Jesus Cristo contou dizendo assim, havia um homem rico e que ele construiu muitos celeiros e ele tinha muita coisa em mantimento, e ele diz, eu vou derribar os meus armazéns, os meus celeiros, e vou construir outros maiores, e quando tudo estiver pronto, eu vou dizer para a minha alma, alma, você tem muita comida em abundância para muito tempo, come, bebe, folga, viva regaladamente. Aí Jesus Cristo diz, naquela noite, aquele homem ouviu uma voz dizendo, louco, o que você tem preparado para quem será? Que insensatez é essa sua, pensar que tão somente mantimento pode saciar os anseios da alma de um homem. Não? Então essas virgens nécias, elas podem ser comparadas ao crente insensato. Não se preparam para viver, não têm uma vida espiritual equilibrada. Mas elas podem ser comparadas também às pessoas que às vezes vivem uma vida cristã hipócrita, ou uma vida cristã fingida. Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz assim, o amor que vocês vivem dentro da igreja, seja um amor não fingido. Não fingido. Irmãos, isto fala de uma falsa espiritualidade, ou uma falsa devoção. Interessante, domingo nós estávamos aqui, umas 2.000 pessoas dentro desta casa, né? Eu olhava o ambiente aqui, mas que ambiente lindo, todo mundo, parece que a maioria das pessoas quebrantadas, a maioria das pessoas, muitas chorando, muitas levantando as mãos, e para nós, todos aqui são santos e maravilhosos, mas os olhos de Deus, que são como chamas de fogo, a Bíblia diz que Ele conhece aqueles que são sinceros diante dEle, e aqueles que estão totalmente fingindo. Deus conhece todas as coisas, Ele prescruta o nosso interior. Vocês não sabem do meu interior, Deus sabe. Eu não sei do interior dos irmãos, mas Deus sabe. Deus conhece todas as coisas.
Então é um perigo. Diz que essas nécias, elas viviam uma vida, elas foram para o casamento, mas foram para o casamento com algo totalmente aparente. Totalmente aparente. E em terceira mão, elas tinham tão somente uma pureza religiosa, ou uma religiosidade aparente. Eram totalmente formais. E a formalidade é um perigo. Traziam em suas mãos uma lâmpada, e a lâmpada brilhava exteriormente. A lâmpada era igual à das prudentes, mas dentro desta lâmpada não tinha um conteúdo suficiente. Então, era somente aquela formalidade por fora. Isto é um perigo. Isto é um perigo. Dois perigos a igreja enfrenta nos dias de hoje: é o fanatismo e o formalismo. Fanatismo é aquela pessoa que leva as coisas de Deus assim de maneira infantil, né? Pessoas que levam as coisas de Deus de maneira infantil, não sabe discernir as verdades cristalinas da palavra de Deus, e é um crente menino. Esse é o fanatismo. Mas o formalismo é o contrário disso. Aquela pessoa que diz assim: não, eu estou praticando a minha religião, e eu posso praticar a minha religião do meu jeito. São pessoas formais, uma crença só aparente. E aí o Deus que conhece o nosso interior, o Deus que sabe todas as coisas aqui dentro, aí ninguém de nós enganamos, não é não? Nenhum de nós podemos enganar o Senhor. Então aquelas virgens, quando disse assim: olha, o noivo demorou, a festa vai atrasar um pouco, e elas se aperceberam que eram muito casca, né? Era muito religiosidade por fora, era tão somente formalidade, e não tinha substância naquilo em que elas estavam aparentemente ser. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus venha nos despertar, para que aquilo que eu e você sejamos por fora, nós sejamos por dentro também, né? Porque Deus vê lá dentro, Deus vê o nosso interior. Deus conhece, a palavra de Deus diz que Ele conhece as intenções do coração do homem. E isso nos faz tremer diante do Senhor dos exércitos. Mas diz o texto sagrado, diz que 5 delas eram prudentes, vigilantes, apercebidas, preparadas. Essas moças prudentes fala de previdência. Previdência, digam comigo, previdência. Tinham reserva de azeite, ou tinha reserva de combustível em suas lâmpadas. Reserva de combustível em suas lâmpadas. Graças a Deus por isso. Não basta ter uma lâmpada limpa, brilhando, polida. Precisa ter muito azeite, e azeite em reserva, combustível em reserva para essas lâmpadas. Segundo ponto dessas prudentes, era que elas eram sinceras. Sinceras, aquilo que era por fora, era por dentro também. 5 prudentes e 5 nécias. Essa sinceridade fala de uma atitude pura, uma atitude santa, uma atitude sem alteração. Olha o versículo 9, o que diz: mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. Os irmãos sabem que as virgens nécias, elas disseram: dá-nos do vosso azeite, dá-nos um pouco do vosso azeite. Interessante isso, irmãos. A essência dos valores cristãos não são transferíveis. Quero repetir isso. A essência dos valores cristãos não transfere de um crente para o outro. Não tem jeito. Dá-nos do azeite de vocês aqui. Não. Aparentemente parece ser até uma maldade das virgens prudentes. Mas eles disseram: pode ir aos que o vendem e comprar para vocês. Que senão vai faltar para vocês e vai faltar para nós também. A essência dos valores cristãos não se transfere de uma pessoa para outra. A santidade de um pai e de uma mãe não serve para os filhos. Cada um dará conta individualmente ao Senhor dos exércitos. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, elas eram previdentes e elas eram sinceras na atitude em que elas estavam. E elas eram totalmente vigilantes, contínuo estado de alerta, de sensibilidade, um estado pronto para toda e qualquer situação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, o que representa esse azeite que aquelas moças carregavam em suas lamparinas?
O que representa o azeite? O azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo como ungir, como purificar, como separar. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento era comum ungir vasos sagrados da casa de Deus, ungir pessoas para determinada missão. Mas nesta parábola aqui, esse azeite, ele tem um significado maior do que isso, vai além do que isso. Esse azeite é a presença permanente do Espírito de Deus na vida do crente. E deixe-me dizer para os irmãos, vai além das nossas línguas que nós falamos, que somos batizados, vai além do que isso. Isso é maravilhoso, o crente pentecostal precisa falar em outras línguas, isso é maravilhoso. Mas esse azeite aqui, ele tipifica mais o fruto do Espírito Santo. É aquela vida cristã autêntica, aquela vida cristã inconfundível, porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isto é o fruto do Espírito Santo de Deus, vai além do que isso. E eu espero em Deus que todos nós tenhamos essas virtudes em nossas vidas. Olha o versículo 6, o que diz aí, irmãos, olha o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. À meia-noite ouviu-se um clamor, digam comigo, ouviu-se um clamor. Houve um ribuliço em um determinado momento em que eles estavam esperando o começo daquela cerimônia de casamento. À meia-noite ouviu-se um clamor. A vinda de Jesus Cristo será assim. O apóstolo São Paulo, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 51, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, no dia em que o noivo aparecer, ou que o noivo voltar para arrebatar a igreja, que é o cumprimento desta parábola aqui, nós vamos ouvir um brado. A igreja vai ouvir um brado, a igreja vai ouvir o toque de uma trombeta. Deus vai ordenar um dos seus atalaias que ele toque uma trombeta nos céus, e os crentes haverão de ouvir o toque dessa trombeta. À meia-noite ouviu-se um clamor. Alguém diz assim que a meia-noite é o horário mais escuro, de mais trevas que existe em uma noite. É esse tempo que nós estamos vivendo. Será que existe um tempo de mais violência, de mais imoralidade, de mais desvalorização dos valores que a palavra de Deus nos traz como princípios? Não existe. Quando você se depara com a televisão, quando você se depara com os jornais, com os programas que acontecem durante o dia, meu Deus, parece que cada vez mais o homem vai se mergulhando em pecados e em coisas que desagradam a Deus. E os crentes espirituais, eles dizem assim: meu Deus, nós estamos chegando à meia-noite, não é possível isso? E o texto sagrado diz: mas à meia-noite alguém ouviu um clamor. Aí vem o esposo. Glória a Deus, olha o texto sagrado. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Bendito seja o nome do Senhor. Esse esposo vem precedido por um clamor, por um grito, algo sobrenatural, toque de uma trombeta, e o noivo chegará nesta hora. A marca da chegada do noivo será a imprevisibilidade. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora em que Cristo voltará. Agora, a fé que está no meu coração, eu creio, Jesus Cristo pode voltar antes que este culto termine. Eu acredito nisso. Jesus Cristo pode voltar nesta noite, antes que amanheça o 12 de setembro amanhã. Hoje nós estamos vendo 11 de setembro, é isso? Jesus Cristo pode voltar essa noite. Por que não?
Ele pode demorar 10, 15, 20, 100 anos, 200 anos para voltar, mas Ele pode voltar hoje. Esta imprevisibilidade da volta de Jesus Cristo é que nos faz ficar todos os dias alerta quanto a isto aqui. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Momento de maior trevas espirituais. E aí, irmãos, quando Cristo chegar, ou quando esse noivo aparecer nas nuvens dos céus, Ele recolherá a sua igreja em um ambiente lá no céu, onde a palavra de Deus diz que vai acontecer ali a chamada bodas do Cordeiro. Eu quero que um dos irmãos leia Apocalipse capítulo 19, versículo de número 7, por favor. Apocalipse 19, 7. Quem pode ler? Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória. Vindas são as bodas do Cordeiro. A festa do casamento vai começar. E o texto aqui diz: porque já a sua esposa se aprontou. Esse aprontamento da esposa ou da noiva hoje, da noiva do Cordeiro, acontece antes que ele chegue, antes que ele apareça. Irmãos, eu quero terminar nessa noite esta meditação dentro dessa parábola de Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo deixou-nos para cada um de nós como alerta é isto aqui. Ele mesmo respondendo disse, depois chegaram também aquelas outras virgens dizendo: Senhor, abre-nos a porta. As nécias, quando foram comprar, disseram: abre-nos a porta. E ele respondendo diz: em verdade vos digo que não vos conheço. Para nós hoje, eu não teria coragem nenhuma de falar para qualquer pessoa aqui dentro desta igreja: olha, você não conhece Jesus, você não sabe quem é Deus. Eu não faço isso, lógico que eu não faço isso. Nenhum de nós podemos ousar em dizer isso. Mas o texto sagrado diz que chegaram essas moças e disseram: abre-nos a porta. Jesus Cristo, que conhece o interior do coração de todas as pessoas, ele disse: eu não vos conheço, eu não sei quem são vocês. Meu Deus, eu quero ser conhecido nos céus, eu quero ser conhecido na terra. Aí Jesus Cristo disse uma última palavra: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas eu quero dizer uma verdade mais uma vez: ele virá. Eu não sei o dia, não sei a hora, não sei o momento, se no clarear do dia, se ao meio-dia, ou em densas noites que ele virá. Mas o certo é que ele virá buscar a sua igreja, o seu povo. E eu preciso estar preparado. E eu quero alvejar cada dia mais as minhas vestes espirituais. E eu conclamo a igreja nesta noite para isso. Sabe, irmãos, deixe-me dizer, terminando esta meditação, vamos ser mais crentes ao Senhor, vamos ser mais fiéis a Deus, vamos ser mais fiéis. O toque da trombeta de Deus, esse toque da trombeta, será o sobrenatural de Deus na face da terra, será o acontecimento em que nunca a terra viu e nem a terra verá. Os crentes haverão de ver isso, os crentes haverão de ouvir esse toque da última trombeta. Nós haveremos de estar com o coração totalmente transbordante, porque a Bíblia Sagrada diz que será o grande e terrível dia do Senhor. Para aqueles que estiverem preparados, será o grande dia do nosso Rei aparecer para nos buscar. Então, eu concito aos irmãos: vamos santificar mais a nossa vida, vamos nos apartar de tudo aquilo que não provém de Deus. Esta palavra é um alerta para todos nós. O noivo virá. O noivo pode vir individualmente para qualquer um de nós aqui. O noivo pode vir individualmente para qualquer um de nós. De quando em vez o Senhor recolhe alguém aí.
E o profeta Amós diz assim: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te para encontrares. Eu quero santificar a minha vida mais e mais. Eu quero viver dentro da vigilância da palavra do Senhor. Eu quero amar mais. Eu quero perdoar mais e mais. Peça ao Senhor que Ele te dê um coração perdoador. Talvez eu esteja falando com algum irmão ou irmã que você sofreu uma ofensa muito grande essa semana. O Espírito Santo diz para você: perdoe, para que no toque da última trombeta você possa subir. Perdoe essa pessoa. Abra o teu coração e perdoe nessa noite, para que você possa subir ao toque da última trombeta. Esta é a esperança da igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmã Elza, canta o hino 442 aqui com toda a amada igreja no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os amados irmãos. Vamos viver uma vida de santidade, vamos fazer o bem, sem olhar a quem. Santo, 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 puro, verdadeiro, sincero. É isso que Deus quer de nós. Porventura, diz o texto sagrado, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se você crê na Bíblia, você precisa acreditar que esse Filho do Homem há de vir um dia. Quando ele veio a primeira vez, ninguém acreditava. O mundo não acreditou na primeira vinda do Senhor Jesus. E na segunda vinda será do mesmo jeito. Vamos cantar este hino pensando nas coisas de Deus. Vamos cantar 442. É esse mesmo, 442, Maelza? Isso, exatamente.